História real, da pobreza ao crime, um milagre inesperado mudou a vida desse jovem. Marcos, um jovem que cresceu em um bairro pobre da cidade do Rio de Janeiro, sempre foi assombrado pela adversidade e pela pobreza. Quando era pequeno, ele costumava ver sua mãe trabalhar arduamente de manhã até à noite para ganhar dinheiro suficiente para sustentar a família. Seu pai havia abandonado a família quando ele ainda era muito pequeno, deixando um grande vazio no coração de Marcos. À noite, enquanto seus colegas brincavam ou estudavam, ele tinha que ajudar sua mãe a vender mercadorias nas ruas para ganhar uma renda extra. Sem muitas oportunidades de educação, Marcos logo se envolveu no mundo do crime. No início, suas ações eram apenas pequenos furtos para sobreviver. Ele lembra claramente da primeira vez que roubou, foi de uma pequena mercearia. A sensação de culpa o consumia, mas ao ver sua mãe tão exausta que mal conseguia conversar, ele sentia que aquilo era necessário. Gradualmente, Marcos foi se aprofundando nas atividades criminosas, desde o tráfico de drogas até a participação em gangues. A vida no submundo não era fácil. Todos os dias Marcos enfrentava ameaças da polícia, de gangues rivais e até mesmo de membros de sua própria organização. Todas as noites, ele voltava para casa com medo e preocupação, sem saber se estaria vivo no dia seguinte. Um dia, durante uma transação de drogas, Marcos foi cercado pela polícia. As sirenes ecoavam por toda parte e as luzes das lanternas ofuscavam seu rosto. Marcos tentou fugir, mas foi capturado por um policial. O medo e o desespero dominaram quando foi algemado e empurrado para dentro do carro da polícia. Condenado por vários crimes, Marcos teve que enfrentar uma longa sentença de prisão. Na prisão, sua vida se tornou mais miserável do que nunca. As paredes frias e os gritos constantes durante a noite o impediam de dormir. Cada dia na prisão era uma luta pela sobrevivência, com violência, desespero e solidão. No entanto, foi durante esse tempo que Marcos começou a refletir sobre sua vida. Ele lembrava dos dias de infância, quando era um menino inocente e cheio de sonhos. Ele se perguntava se poderia mudar, se a vida poderia lhe dar uma chance de recomeçar. Essas perguntas ficavam ressoando em sua mente, impedindo-o de encontrar paz. Um dia, enquanto estava sentado em sua cela, Marcos recebeu uma carta de sua mãe. Ela escreveu que ainda o amava, que acreditava que ele poderia mudar e implorou para que ele tentasse encontrar seu verdadeiro eu. A carta tocou profundamente Marcos. Ele percebeu que, apesar de ter cometido muitos erros, ainda havia pessoas que o amavam e acreditavam nele. Determinado a mudar, Marcos começou a participar de programas de reabilitação na prisão. Ele aprendeu um ofício, frequentou aulas e trabalhou em projetos comunitários. Gradualmente, ele percebeu que poderia encontrar significado e valor na vida ajudando os outros. Mas a jornada para a redenção não foi fácil. Marcos teve que enfrentar o desprezo de aqueles que o conheciam como criminoso. Ele teve que provar que havia mudado, não apenas com palavras, mas com ações. Os dias na prisão se tornaram uma oportunidade para ele aprender e melhorar a si mesmo. Um dia, Marcos recebeu uma boa notícia da administração da prisão. Eles decidiram lhe dar uma chance para provar sua mudança. Ele poderia participar de um programa experimental de reintegração à comunidade, onde poderia trabalhar e viver uma vida normal sob supervisão. Esta era a oportunidade que Marcos esperava há muito tempo, uma chance de recomeçar. Marcos saiu pelos portões da prisão com o coração cheio de esperança e determinação. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas estava pronto para enfrentar todos os desafios para compensar seus erros passados e construir um futuro melhor. Os primeiros dias de reintegração à comunidade não foram fáceis. Marcos sentia que todos os olhares estavam voltados para ele, com desconfiança e desprezo. Os vizinhos cochichavam e evitavam-no. Olhares de desdém e falta de confiança o cercavam. No entanto, ele não deixou que isso o desanimasse. Sabia que, para redimir seus erros do passado, precisava ser perseverante e provar com ações. Marcos começou um novo trabalho em um centro comunitário, onde trabalhava com pessoas em situação de vulnerabilidade. O trabalho não era fácil, mas a cada dia que passava, ele sentia que estava gradualmente encontrando significado na vida. Marcos ensinava ofícios, oferecia apoio psicológico e ajudava jovens a se manterem longe do caminho do crime que ele havia seguido. Sempre que via os olhares de gratidão e esperança neles, sua determinação aumentava. Um dia, Marcos conheceu um menino chamado Pedro no centro.
Pedro, de 17 anos, tinha uma história muito parecida com a de Marcos quando jovem. O garoto havia se envolvido no mundo do crime devido à pobreza e à falta de cuidados da família. Marcos viu a si mesmo nos olhos de Pedro e decidiu que precisava ajudar o menino a evitar o caminho do crime. Ele passou a conversar com Pedro, ouvindo sua história e compartilhando sobre seu próprio passado. Pedro, eu já fui como você. Escolhi o caminho errado e paguei com anos de prisão. Mas encontrei o caminho certo e acredito que você também pode, disse Marcos com sinceridade. Pedro inicialmente estava cético e não acreditava nas palavras de Marcos. Mas gradualmente, com paciência e dedicação, Marcos conquistou a confiança do garoto. Ele ensinou Pedro um ofício, ajudou-o a frequentar aulas e encorajou-o a acreditar no futuro. Você não está sozinho, Pedro. Estarei sempre ao seu lado, ajudando-o a superar todas as dificuldades, afirmava Marcos. Apesar dos grandes esforços, nem tudo foi fácil. Marcos enfrentou muitos obstáculos, tanto de pessoas dentro quanto fora do centro. Em uma ocasião, um grupo de antigos criminosos apareceu no centro, ameaçando e tentando trazer Pedro de volta ao mundo do crime. Marcos se colocou na frente do garoto, protegendo-o com sua própria vida. Vocês devem ir embora. Pedro escolheu um novo caminho, e eu não deixarei que ninguém o machuque, disse Marcos, com olhos firmes e decididos. Com o passar do tempo, Pedro começou a mudar. Ele se dedicou aos estudos, participou ativamente das atividades do centro e começou a sonhar com um futuro brilhante. Vendo essa mudança, Marcos sentia-se aliviado e feliz. Ele percebeu que a transformação de Pedro era fruto não apenas do esforço do garoto, mas também de sua própria redenção e dedicação incansável. Em uma reunião comunitária, Pedro se levantou para falar. Eu já estive perdido, mas graças a Marcos e ao centro comunitário, encontrei o caminho certo. Quero agradecer a Marcos, que me mostrou que sempre há uma segunda chance na vida, disse com os olhos cheios de lágrimas. Toda a audiência irrompeu em aplausos e emoção. Marcos observava Pedro de longe, com o coração transbordando de orgulho e felicidade. Ele sabia que estava no caminho certo, que havia encontrado o verdadeiro significado da vida. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas eram lágrimas de alegria e paz. A jornada de redenção de Marcos ainda era longa e cheia de desafios, mas ele estava pronto para enfrentar tudo. A cada passo, ele não apenas redescobria a si mesmo, mas também trazia esperança e oportunidades para os outros. Sua vida não era mais repleta de culpa e medo, mas de significado e esperança. Marcos continuou sua jornada de redenção com um coração cheio de esperança e determinação. Os dias de trabalho incansável no centro comunitário mostraram-lhe o valor de si mesmo e o significado da vida. A cada dia, Marcos via as mudanças positivas nos jovens que ele ajudava, e isso fazia com que ele sentisse que a vida valia a pena ser vivida. Uma manhã, Marcos recebeu uma carta de uma organização internacional sem fins lucrativos, convidando-o para participar de uma conferência sobre a reintegração comunitária de ex-criminosos. A carta dizia que eles ouviram sua história e queriam que ele compartilhasse sua experiência com outras pessoas. Era uma grande oportunidade para Marcos não apenas buscar redenção, mas também ajudar muito mais pessoas. Marcos foi à conferência com o coração ansioso e um pouco nervoso. Ele subiu ao palco, olhou para a multidão e começou a contar sua história. Eu já fui um criminoso, vivendo na escuridão e na culpa. Mas graças a pessoas que acreditaram e me ajudaram, encontrei o caminho certo, disse com a voz trêmula de emoção. Todos merecem uma segunda chance, e estou aqui para provar que a mudança é possível. A história de Marcos fez muitas pessoas chorarem. Elas sentiram a sinceridade e a determinação em suas palavras. Após o discurso, muitas pessoas se aproximaram de Marcos, agradecendo-lhe por inspirá-las e motivá-las. Um homem idoso apertou sua mão com força, dizendo: Obrigado, Marcos. Sua história me deu esperança de que eu também posso mudar. Ao voltar da conferência, Marcos continuou seu trabalho no centro comunitário. Um dia, ele recebeu um telefonema inesperado de uma pessoa que ele nunca pensou que voltaria a ver: seu pai. O pai que o abandonou e a sua família quando ele era pequeno. No telefonema, o pai pediu desculpas por ter abandonado a família e expressou o desejo de reencontrá-lo. Marcos não podia acreditar no que estava ouvindo. Sentimentos conflitantes surgiram em seu coração. Raiva por ter sido abandonado, curiosidade sobre o pai de quem ele mal tinha memórias e uma pequena esperança de reconciliação.
Depois de muitas noites pensando, ele decidiu encontrar-se com o pai. O encontro aconteceu em um pequeno café. Marcos sentou-se de frente para um homem que reconheceu de imediato. Seu pai, com cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, parecia cansado e arrependido. Marcos, eu sei que cometi muitos erros. Sinto muito por ter abandonado você e sua mãe. Vivi com arrependimento todos esses anos, disse com a voz embargada. Marcos sentiu seu coração amolecer. Pai, eu já te odiei muito, mas agora entendo que todos podem cometer erros. O importante é que saibamos redimir-nos e mudar, respondeu com lágrimas nos olhos. Eles conversaram a tarde toda, compartilhando sobre os anos que passaram e redescobrindo a conexão que pensavam ter perdido para sempre. Marcos decidiu perdoar seu pai. Eles começaram a reconstruir o relacionamento, lentamente, mas de forma constante. Nas noites, eles se sentavam juntos, contando histórias sobre suas vidas e as lições que aprenderam. Essa reconciliação não apenas trouxe felicidade a Marcos, mas também o fez sentir que sua vida estava completa. Um dia, Marcos recebeu uma carta de Pedro, o garoto que ele ajudou no centro comunitário. Pedro escreveu que havia sido aceito em uma universidade renomada e queria agradecer a Marcos por ter mudado sua vida. Marcos, você me deu esperança e uma chance que eu nunca pensei que teria. Vou sempre lembrar e agradecer a você, dizia a carta. Ao ler aquelas palavras, Marcos não conseguiu segurar as lágrimas. Ele sabia que sua vida havia mudado completamente. De um criminoso, ele se tornou uma fonte de inspiração. Alguém que mudava a vida das pessoas com suas próprias experiências. As lágrimas que caíam não eram mais de dor e arrependimento, mas de felicidade e paz. A vida de Marcos é um testemunho de mudança e redenção. Ele encontrou significado na vida, ajudando os outros e redimindo seus erros passados. A cada dia que passava, ele sentia que sua vida tinha mais significado, e isso fazia com que se sentisse que sua vida realmente valia a pena ser vivida. Marcos sabia que sua jornada de redenção ainda não havia terminado. Ele ainda tinha muito a fazer, muitas pessoas para ajudar, mas a cada passo ele se sentia mais forte, mais determinado e mais cheio de amor. A vida lhe deu uma segunda chance, e ele nunca desperdiçaria essa oportunidade. Marcos olhou para o céu e sorriu radiante. Ele sabia que havia encontrado o caminho certo e que sua vida mudaria para sempre por causa das decisões certas e da determinação inabalável. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos incríveis para você. Até a próxima!